Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom estar convosco. Grato sou pelo privilégio de poder ser útil ao reino de Deus, exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus em Cristo continue abençoando o conjunto de jovens e adolescentes, plenitude e meditação, e os coroe com toda sorte de bênçãos dos céus. Ao pastor Ezequiel, a minha gratidão pelo privilégio de lhes transmitir a palavra do Senhor. Quem pode se assentar, por favor, se assente. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, Juízes capítulo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida do cooperador Júlia, que foi quem entrou em contato comigo, e junto com o seu líder César, porque os dois, pelo que eu percebo, é o primeiro e o segundo líder, né? Que Deus em Cristo os abençoe, cooperaram para que eu chegasse até aqui. Gratidão. Eu estava, onde eu estava aquele dia? Eu estava em Cuiabá? Não, a primeira vez que você me ligou. Você me ligou foi no mês de março. Ah não, ainda estava fora do país. Eu estava no frio, glória a Deus, saudade. Estava 19 abaixo de zero, irmão. Deu saudade hoje. Meu filho falou: pai, eu achei que aqui era mais frio. Eu falei: pois bem, meu filho, essa terra é a terra do contrário. Falam que o Paraná é frio, mas não tem nada de frio. E olha que eu estava em Cuiabá ontem. Passei por Cuiabá, aliás, estava em Rondonópolis, essa madrugada. Capítulo de número 6. Meus irmãos, com a permissão do pastor, eu trouxe alguns livros e algumas bíblias. Ali vai ter uma banca que chama Banca da Compaixão. Então você passa nela. Eita Jesus, glória. Oh, glória. Pronto. Solution no problem today. Eu trouxe alguns livros e eu gostaria de anunciá-los aos irmãos. Eu tenho aqui Cansado de Ser Forte. Muito bom. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Eu tenho aqui Minhas Lutas Internas e Deus. É um livro que você vai ter facilidade de ler e vai lhe auxiliar nas suas guerras internas. Eu tenho aqui Meu Sangue Quente e Deus. Esse aqui eu te recomendo você ler. Eu não tenho muitos, trouxe poucos. Você sabia que o ódio nada mais é do que uma roupagem para alguém que foi magoado? A mágoa se tornou raiva para ocultar a dor que você carregava, e agora, para justificá-la, você passou a ter ódio. Mas muitos se perdem e você mal se reconhece nesse processo. Como lidar com isso? Palavras, sentimentos, muito bom. Eu tenho aqui essa Bíblia chamada Bíblia Peshitta. Oh, Jesus. Eu tenho essa Bíblia que é traduzida da linguagem que Jesus falava. Jesus falava o aramaico, não o hebraico. A diferença é a facilidade de você entender o texto. Por exemplo, Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus. De onde Paulo tirou isso? É uma revelação nova ou é algo existente? Na nossa versão você não encontra, mas quando você lê Jeremias capítulo 7, verso de número 4, você encontra de onde Paulo encontrou que quando cumprimos a vontade de Deus, nos tornamos o templo de Deus. É muito bom. E esse aqui, em especial, a cultura do jejum. Se você não quiser comprar comigo,
compre com outra pessoa, mas pelo amor de Deus, antes de você morrer, leia esse livro. Pastor, não gosto de ler, problema seu, compra e leia mesmo assim. Pastor, vou desviar, antes de desviar, pelo amor de Deus, compra e leia. Pastor, estou revoltado com a igreja, então toma vergonha na cara e leia mesmo assim. Pastor, por quê? Eu li esse livro, deu um problema no camarada que ia me buscar, eu li ele de Belém a Parauapebas, no estado do Pará. Eu fui, li mais da metade. Aí eles iam me levar, eu falei, não, me põe no ônibus que eu vou voltar para o aeroporto para me terminar de ler outra metade do livro. Eu li na ida e na volta, deu tudo certo, e eu fiquei mais crente, irmão. Pensa num trem bom. Pastor, o que é que o senhor aprendeu? Primeiro, vou só te dar um exemplo. Pastor, eu jejuo da dor de cabeça. Isso é organismo intoxicado, e se você jejuar, você não vai morrer. Ai, pastor, eu fico tremendo. Toma uma aguinha com um pouquinho de sal que vai resolver teu problema e vai parar a tremedeira. Ai, pastor, me dá vertigem. Eu nunca vi ninguém morrendo porque passou fome. Vocês conhecem alguém? Mas o Brasil tem fome, não tem? Eu rodo o Nordeste inteiro pregando, não achei ninguém morrendo por causa de fome. Agora, porque está gordo demais, eu já achei um monte. Então, jejuar não vai te matar. Passa na banca da compaixão, passa no cartão de crédito, vai dar tudo certo. Capítulo número 6, versículo de número 1 a seguir. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. Colocavam-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam como seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém. Só me auxiliei. Meus queridos irmãos, os versos que acabamos de ler, para interpretarmos o mesmo, nós precisamos ter 4 pontos distintos em mente. O primeiro é o social, o segundo é o profético, o terceiro é o espiritual e o quarto o emocional. Por que isso, pastor? Quando se fala do profético e do social, você começa a perceber que Deus, ele arranca o povo de Israel de dentro do Egito com mão forte. Mas ao tirar Israel de dentro do Egito, você começa a perceber que Deus faz uma promessa: eu vos levarei a uma terra que mana leite e mel. O contexto deixa bem claro: quem vai levar é Deus, quem vai conduzir é Deus, quem dá o destino é Deus, quem prepara toda a logística é Deus. É tão verdade, um pouquinho mais baixo, por favor. É tão verdade que Deus diz: vos levarei a uma terra que mana leite e mel. Por que Deus está dizendo isso a Israel? Quando nós falamos terra que mana leite e mel, nós dentro aqui do Ocidente, logo pensamos naquele leite da vaquinha mimosa, logo pensamos no melzinho da abelha. Mas quando você parte para a Palestina e você faz essa pergunta: o que é que Deus quis dizer com terra que mana leite e mel? E você começa a analisar a geografia, você percebe que o que Deus está dizendo é muito mais profundo do que parece. Primeiro,
é que lá não existe gado leiteiro em abundância. Por quê? Porque lá não existe alimento, pasto suficiente para alimentar o gado, para alimentar tanta gente como aquela que sai do Egito. Então que leite é esse que Deus está mencionando? Esse leite nada mais é do que o leite da cabra, que lá tem em abundância. E se você fizer uma análise sobre o leite da cabra, é o leite que mais chega próximo da biologia humana, é benéfico para o corpo humano. Mas quando você vai analisar o mel, você vai começar a perceber que lá não tem pólen, lá não tem flores suficiente para as abelhas produzirem mel dessa quantidade. Então que mel é esse que Deus está mencionando? Esse mel nada mais é do que o mel da tâmara. É esse mel que João Batista estava comendo. É esse mel que não tem o fermento. É esse mel que ele podia comer. Pastor, como funciona isso? O mel da tâmara até os dias atuais é usado dentro de Israel. Ele tem um baixo teor de colesterol e açúcar, mas quando você ingere, ele é benéfico ao seu corpo, te dá energia, te dá vigor. O que é que Deus está dizendo a Israel? Quem vai tirar vocês sou eu, quem vai conduzir vocês sou eu, o destino é o meu, e tudo que eu prometi eu vou dar força, vigor e longevidade para vocês viverem a minha promessa. O que Deus está dizendo a Israel é: toda a logística é minha, todo o processo é meu, mas Deus não entrega nada de mão beijada para seu ninguém. Aquela conversa dessas igrejas para banana, porque hoje tem umas igrejadas por aí que bate no peito e diz: você pode viver como você quiser, você pode fazer o que você quiser, que no final dá certo. Não, Deus está dizendo: a promessa é minha, o poder é meu, o céu é meu, mas existem princípios que você precisa obedecer. Dá um pouquinho de peso aí na minha voz, por favor, meu santo, só um pouquinho de grave, por gentileza, e eu vou mantendo o microfone um pouquinho mais distante. Então olhe para cá. O que é que Deus está requerendo de Israel? O que Deus está dizendo a Israel: tudo que você precisa eu estou te dando, mas para viver a minha promessa vocês vão ter duas coisas a fazer. Quais? Vocês vão ter que entrar pelo caminho da obediência e colocar a mão no arado para viver a promessa. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não tenho negócio com preguiçoso e muito menos com desobediente. Sabe o que me chama a atenção nos dias atuais, pastor Ezequiel? É que a nossa geração bate no peito dizendo: eu tenho promessa, mas o narizinho é empinado. A nossa geração bate no peito dizendo: eu tenho promessa, mas não consegue pôr a mão no arado para fazer nada. Ei, minha santa, ei, meu santo, o Deus que você serve me trouxe para te dizer: é tempo de colocar a mão no arado, dar uma baixada na crina, entrar no caminho da obediência para viver a promessa que o Eterno estabeleceu. Você consegue me ajudar a pregar? Fala para o teu irmão assim: de qualquer jeito não vai. Agora, quando você parte para o aspecto espiritual do texto, você percebe que o problema todo gira em torno de obediência. Pastor, não estou entendendo, eu vou te explicar. O verso de número 10 está dizendo: eu vos ordenei que vocês não temessem. Temer aqui é prestar culto. Pastor, mas o senhor disse que é obediência. Quem te disse que culto é outra coisa? Quando você cultua, você está obedecendo. Pastor, mas o que é culto? Culto não é isso aqui, ó. Culto não é você cantar o author of the world, walk with me, all I need Jesus. Não é isso. Culto não é meia nota de música, de melodias. Não. Culto não é isso. Isso aí é música.
pode até fazer parte mas não é. Aí tem gente dizendo: eu cantei 50 hinos da harpa. Problema seu, você não cultuou, você cantou. Pastor, não gostei do senhor, parabéns, o capeta chegou primeiro, agora você é o segundo. Pastor, não concordo, vamos para a Bíblia. Onde é que surgiu a música? Descendência de Caim, Jubal, para entreter o gado, para satisfazer a carne. Mas cadê a música antes do homem desviar? Não tem. Eu não estou pregando contra louvarmos, mas isso aí tem que fazer parte, não é culto. Cadê o culto no Éden? Criou Deus um jardim no Éden, não é jardim é jardim no. A localidade se chama Éden. Aí Deus fez um condomínio fechado. Primeiro arquiteto, primeiro engenheiro é Jeová. Pronto, criou. O homem está fora do jardim que Deus cria. Aí Deus coloca o homem lá dentro para quê? Para lavrar a terra e cultivar ela. Aí o texto me leva a entender que o homem trabalhava o dia inteiro e na viração do dia Deus vinha falar com ele. Como é que é? Você faz o que eu mando, obedece os princípios que eu estabeleci e desfruta da minha comunhão. Pastor, o que é culto? É obediência. Não adianta viver de qualquer jeito lá fora e ficar levantando a mãozinha aqui dentro. Não adianta fazer o que dá na teia lá fora e cantar meia dúzia de hino aqui dentro. Deus está dizendo: não te chamei para cantar, te chamei para obedecer. Oramaia. Lá vai o Alaiuíras. Quando eu não obedeço, eu abro brecha. Quando eu não obedeço, eu dou legalidade. Nós gostamos muito do que é visível e palpável, esquecemos que tudo começa na transcendência, no imaterial. Chama como você quiser, mecânica quântica. Outra dimensão. A Bíblia diz espiritualidade. Acabou. Mundo espiritual é energia pura. Pastor, não é? É por isso que quando você começa a ter contato com o mundo espiritual, você fica fraco. Ai, por que Deus não fala comigo? É para não te matar, infeliz. Daniel adoeceu por causa das visões que ele teve. A primeira experiência que eu tive com Deus, eu caí no chão e não conseguia levantar. A perna não respondia. João! E eu me virei para ver quem era e caí. Puf. Caiu por quê? Parecia um defunto, porque o braço, a perna não respondia mais nada. Parece-me que vejo o capeta. Lembra de Jó? De onde vieste, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Escuta, se você não sabia, o diabo não é inimigo de Deus. Não, pastor. De Deus ele é empregado. Pastor, o senhor é doido? Não. Por que você acha que ele está lá no meio dos filhos de Deus? Para bater continência e prestar conta. Não, pastor, eu não concordo. Se você concorda ou não, aí é problema seu. Se você for para a Bíblia, está escrito lá. É por isso que quando Jesus chega, os demônios se prostram e dizem: só Ele é o Senhor e Ele é o Filho de Deus. Por quê? Eu não vim lutar contra Ele. Eu tenho que reconhecer quem Ele é. Agora a luta do diabo é contra mim e contra você. Essa é a luta. Porque com Deus, se ele for lutar, é uma palavra, acabou. Se Deus fizesse, já era.
Então não dá para lutar com Deus. Aí parece-me que vejo o cão dizendo assim: Senhor, a terra é tua, a promessa é tua, o povo é teu, mas a glória é minha. Esse povo te honra com os lábios, mas o coração está longe. Se eles me adoram, eu quero o que é meu. Aí a Bíblia diz assim: Deus entregou. Quando o diabo vem tomar, você firma os pés e você vai naquilo que foi lido aqui, Efésios 6, resistir. Porque quando você está firme no Senhor, você resiste, ele vai embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando Deus entrega, irmão, você pode expulsar, pode fazer campanha, pode jejuar, que não vai dar certo, porque foi Deus que entregou. Eu sou pastor de igreja, e de uns anos para cá eu comecei a tomar muito cuidado sobre a cabeça de quem eu colocava a mão para profetizar. Porque tem muita gente que Deus entregou para não perdê-lo para Satanás. Aí a Bíblia diz assim que Deus entregou Israel por 7 anos na mão dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Por que Deus entrega para eles? Se a briga é com Satanás, é porque eles são apenas o instrumento do mesmo na terra. E a Bíblia diz que esses agora vêm contra Israel por 7 anos. Quantos anos? 7. A vida de um homem e de uma mulher é marcada por ciclos de 7. Do 0 aos 7 anos, uma criança, ela passa a conhecer-se, ou melhor dizendo, passa a conhecer o meio ambiente que ela está inserida e se comunicar. Dos 7 aos 14, ela passa a conhecer o próprio corpo e como se relacionar. Dos 14 aos 21, ela procura encontrar seu espaço. Dos 21 aos 28, ela toma as decisões do que quer da vida. Dos 28 aos 35, ele acha que é totalmente independente. Dos 35 ao 42, parece que a vida perde sentido. Ou foi só eu que passei por essas crises dos 35 aos 40? Mas nesses períodos marcados de ciclos de 7, que alguns chamam de teoria, mas eu tenho base para afirmar que é fato, você pode crescer ou retroceder. Aí a Bíblia começa a me dizer que Israel, ao invés de crescer, eles retrocedem. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que os povos orientes e os midianitas e amalequitas vieram contra Israel e negociaram. Vocês vão plantar, vão colher, mas no final da colheita nós viremos a vós e levaremos tudo. E a Bíblia diz assim: e Israel aceitou. Pastor, mas onde está escrito isso? Se você ler o texto, você vai entender. Eles aceitaram, mesmo que não gostassem. Sabe o que eu começo a entender aqui? Obedecer a Deus é complicado, mas obedecer o inimigo é mais fácil. Obedecer a Deus eu questiono, mas obedecer às ameaças do inimigo é muito mais fácil. Pastor, mas isso é no passado e agora no presente. Eu vou te explicar. Se você se lembrar da pandemia, você vai recordar. A gente não gostava de usar um pano na cara, mas usava. Nós não queríamos fazer o que estavam mandando fazer, mas ficavam na fila para entrar dentro de um supermercado. Nós não queríamos tomar picadinha, mas tinha que tomar porque senão não viajava. Você não queria, mas fazia. Agora quando vem para dentro da casa de Deus, eu não concordo com o que a Bíblia falou, eu não aceito com o que o ministério ensinou. Jesus não te chamou para concordar e aceitar. Jesus te chamou foi para obedecer. Há quanto tempo
tempo lá fora você acata as regras e aqui dentro você quer pôr banca? Há quanto tempo lá fora você faz o que mandam e aqui dentro você quer determinar? É hora de abaixar a crina e dizer: Senhor, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Aí a Bíblia vai nos dizendo que eles vieram contra Israel em tão grande número que pareciam gafanhotos. Aí o texto diz assim: e levaram toda a colheita. Se não bastasse, levaram os bois, levaram as jumentas, levaram as ovelhas. Aí o texto diz assim: e Israel empobreceu. Só que onde é que Israel empobreceu? Na terra que mana leite e mel. Onde é que Israel empobreceu? Na terra da promessa. Onde é que Israel empobreceu? Aonde Deus estendeu a mão e falou que haveria prosperidade. Sabe o que Deus está dizendo a Israel aqui? Não é o lugar, é a tua postura. Não é o lugar, é a tua obediência. Não é o lugar, é o teu compromisso. Eu venho aqui essa noite para te dizer em Cambé: você não errou o endereço, você está errado é na postura. É hora de você rever os teus conceitos, é hora de você revisar a tua postura e começar a dizer: Senhor, eu quero viver a tua promessa na totalidade. Ela vai, ela manda, ela vai a ser. Mas por que eles levam os bois? Lá não tem boi em abundância. O pouco que tem, eles usam para lavrar a terra. Serviço. Para que eles usam jumentas? Para carregar colheita. Força. Para que se usa ovelha? Produz lã para vestimenta e sacrifício para o altar. Culto. Sabe o que o inimigo está dizendo? Eu não vou tirar você da terra da promessa, mas você não vai ter mais alegria para semear. Você não vai ter mais ânimo para colher. Você não vai ter mais graça e força para cultuar. Você vai viver onde Deus fez a promessa, mas não vai crescer, não vai prosperar. Há quanto tempo? Entra janeiro, sai janeiro, você planta e não tem alegria de colher. Há quanto tempo? Entra ano, sai ano, você se esforça e percebe que colocou num saquetel furado. Há quanto tempo você vê o campo florido, mas não tem mais ânimo para passar a foice e viver a promessa do eterno? Há quanto tempo você está na terra que mana leite e mel, vivendo a vida de fé? Esta noite eu venho aqui para te dizer: chega, chega de viver essa vida de retrocesso, chega de viver essa vida de aparência, chega de plantar e não ter alegria de colher, chega de cultuar pela metade. Olha quem você era e olha quem você é, olha como você adorava e olha como você adora. Deus me trouxe para dizer: chega, é hora de voltar para o que eu estabeleci.
Há quanto tempo o teu culto é meia boca? Quanto tempo você está enganando a si mesmo? Você sabe que não está bem, mas vive como se tivesse. Há quanto tempo o teu culto é pela metade? Há quanto tempo você está dizendo eu tenho promessa e vive como se não tivesse? A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Por que você não vive ela? Ramaia, choramaia. Lemando yovasia. Lamanduria, chuiramaia, sei. Lamandui. Há quanto tempo a tua alma está atrofiada? Há quanto tempo o teu culto está estatizado? Há quanto tempo a tua vida espiritual é raquítica? Aí o texto vai me dizendo que os filhos de Israel, por causa dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente, cavaram, fizeram para si covas nos montes, fizeram para si cavernas nas montanhas, fizeram fortificações. Para quê? Para que você está cavando essa cova? É para enterrar o que era para oferecer no altar de Deus. Festa de Pentecoste, ninguém enterra, se levanta e se apresenta. Mas como o inimigo parou meu culto, eu vou enterrar o que era para apresentar. Para que serve a caverna? Para me esconder. Quando era para arvorar a bandeira da santidade divina. Para que serve as fortificações? Para tentar defender o pouquinho que sobrou. Até quando você vai tentar dar uma mão para Deus? Até quando você vai tentar dar uma forcinha para Deus te ajudar? Até quando você vai continuar vendo tudo errado e vai continuar enterrando para tentar preservar alguma coisa? Até quando você vai ver tudo dando errado e você vai ficar se escondendo? Pastor, não entendi, vou te explicar. Até quando você vai enterrar o talento que Deus te deu? Até quando você vai se esconder e não vai demonstrar para o mundo quem Deus é em você? Até quando você vai tentar dar uma mãozinha para Jeová? Pastor, não estou entendendo, vou te explicar melhor. Você lembra do crente que você era? Hoje, se aparecer um endemoniado, você sai correndo. Antigamente você dizia: eis-me aqui, pode contar comigo. Você lembra do crente que você era? Você saía de casa orando e jejuando, dizendo: Senhor, se tu quiser me usar, eis-me aqui. Olha quem você está sendo agora. A cabeça vive baixa, o talento vive enterrado, a vontade
vontade de adorar foi embora. Hoje eu vim te dizer: desenterra o talento que Deus te deu. Para de se esconder nessa caverna. Vem para fora, vem para fora, vem para fora. Ai, cheio, ai. Eu resumo para terminar. Versos 6, 7 e 8. O texto me dá base para dizer que entre o 6º e o 7º ano, a Bíblia diz que Israel resolveu orar. Mas durante mais de 6 anos, tentaram dar uma mãozinha para Deus, e cada ano empobrecia mais. Até quando você vai tentar dar uma mãozinha para Deus? Pastor Ezequiel, o negócio apertou, o que você vai fazer? Vou ligar para o banco. Alô? Aí o gerente dá uma olhada e diz: não dá para resolver teu problema. César, você tem o telefone de uma profetisa ou de um profetão? Hello, terra, manto, tem alguma coisa para mim? Aí sai profetado até pelo cotovelo e não muda nada. Julião, onde tem uma campanha para mim fazer? Faz 70 dias e não muda nada. Até quando você vai tentar dar uma mãozinha para Jeová? Pensa num caba que gosta das teorias de Freud e Lacan. Amo. Mas Freud e Lacan não resolve o teu problema. Pode sentar no divã. Se Deus te entregou, meu irmão, a casa caiu. Eu estou com meu 43 years. Pastor, o que significa? Se você não entende inglês, problema seu. Guardei minha idade para mim. Isso aqui é tinta. Caiu. Aquele menino lá é adotado. Olhe para cá. Eu faço parte de uma geração que aprendeu o seguinte: crente assembleiano faz 3 coisas. Quais? Lê Bíblia, ora e jejua. Eu disse: para quê? Lê Bíblia para aprender sobre o teu Senhor, ora para se relacionar com Ele, jejua para ser crente santo. Quando eu começo a orar e jejuar todo dia, você já procurou de tudo, mas ainda não dobrou o joelho. Parece-me que vejo um olhando para o outro e dizendo: ei, eu estou cansado de enterrar o que Deus me deu. Eu estou cansado de me esconder na caverna. Eu tenho uma ideia. Qual? Vamos orar. Vamos orar quem? A Baal? Não, esse não está com nada. Vamos clamar quem? A Astarote? Não, essa aí não responde. Então vamos orar quem? Ao Deus de Abraão, o Deus da aliança, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Uracanda lavaia, urimicanda lavarachandaraia. O juiz da terra não resolve o teu problema,
mas o juiz celestial está sentado dizendo: clama, clama, clama a mim, responder-te-ei. Lamandorai sheimai, labaia surimicandalaia. O médico da terra não resolve o teu problema, mas o dono da vida está dizendo: a tua vida é minha. Clama, 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 clama. Enquanto eu prego, o espírito da súplica paira sobre esta casa. Enquanto eu prego, a unção de pública sai sobre esta casa. Rasga a tua alma, rasga. Entra na dimensão do espírito, entra. Sai da frieza agora, sai. Pisa na brasa, pisa. Entra no fogo, entra. Mergulha, mergulha no rio da graça. Recebe aí agora, recebe aí agora. Força para orar, força para clamar. Tira a tampa da botija, rasga a alma, se derrama aos pés da cruz. Oramandalai, alabarachandalaia. Chega de se esconder, chega de enterrar o talento, chega de retroceder, chega, chega a um tempo novo de Deus. Chega! Eu termino. Aí o texto diz assim, e eu termino: que enquanto Deus fala com o povo, Deus levanta Gideão. Enquanto Deus responde à súplica do povo, Deus levanta a resposta ou socorro para a necessidade do povo. Escuta, enquanto você ora, Deus se movimenta. Enquanto você ora, Deus fala. Enquanto você ora, Deus levanta socorro. Rachera calaçai, reva choramanda calabara série me canda lamaia. Terminar. Aí conhecemos a história. Gideão se levantou com relutância, junto com 300, carregando um cântaro, uma tocha, uma trombeta. Quebra o cântaro, segura uma tocha, toca uma trombeta e derrota um grande exército. Aí quando você chega no capítulo 8, verso 4, o texto diz que Gideão atravessou o Jordão. E com ele o exército que estava junto com ele, os 300. E o texto diz que eles estavam cansados. Eles estão o quê? Quando se está cansado, a gente para descansar. Quando você tem uma grande vitória, você volta para comemorar. Só que o texto não diz que Gideão volta. Por quê? Ele venceu o exército, mas não terminou a guerra. Gideão, eu estou cansado, mas não é hora de voltar para casa. Gideão, eu estou cansado, mas não é hora de descansar. Gideão, mas eu não tenho mais força. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fatigarão. Alabai, chore, calabai, ore. Mas Gideão, por que eu não posso ir para casa? O inimigo está morto, o exército foi derrotado, mas quem coordenava o exército fugiu. Quem preparou o exército foi embora e pode preparar outro para voltar.
a guerra não acabou ainda. Sabe qual está sendo o nosso problema? É que a gente vem num culto como esse, se alegra, o coração pulsa, e a gente sai dizendo: uhul, eu vou ser crente. Aí quando dá amanhã, amanheci com vontade de desviar. Não, mas eu vou segurar a peteca no domingo. Aí dá na segunda, quem cantou Geração que Não Tolera Jezabel já está de braço dado com ela. Eu vou falar que nem os coaches. Coisa fofa de Jesus, inigualável da fé. Um culto não vai mudar a tua história. Uma mensagem não resolverá os teus problemas. Sabe por que a nossa vida está assim, ó? Uma hora está aqui em cima e daqui a pouco parece montanha-russa. Nada de constância. Por quê, pastor? Ontem eu estava com vontade de ser crente, hoje eu já não queria mais. Eu novo convertido, Jesus tinha acabado de me aceitar. Que eu não aceitei ele, foi ele que me aceitou. Que eu, meu irmão, não vale uma cibalena. Não vale. Pensa num bicho ruim, é eu. Bom é só você mesmo. Eu não presto. De vez em quando eu quero matar um. De vez em quando dá aquela vontade de meio que desviar. Aí Jesus põe a mão e segura. Calma, bichinho. Pastor, eu não concordo com o senhor. Falou arcanjo, querubim ungido. Aí Jesus aqui tinha acabado de me aceitar. Aí eu vi os crentes, ó. Eu não sentia nada. Como dizia aí fora, não estou sentindo nada. Nada. Aí eu falei, não, eu só fico crente se eu sentir esse negócio que esse povo está sentindo também. Imagina eu, irmão, racional, gostava de Bad Religion, NoFX, Dom Bailão, Social Distante, só punk rock hardcore, irmão. Era uhul! E você acha que você curte um movimento, hein? Ih, ganhei, ó. Aí, pastor, eu sou do rap, você quer que eu cante para você o quê? Você está ligado que o homem na estrada recomeça a minha vida? Racionais MCs, eu conheço uma por uma. Morava na quebrada e conhecia Mano Brown, irmão. Miquimba do The Manuscript, brother. E daí, como é? Ó, conheço tudo o movimento, irmão. Esse dia eu estava até num culto, o camarada começou a fazer um solo. Eu falei pro camarada da guitarra, eu falei, esse top. Ele falou, o senhor conhece? Eu falei, Metallica, American One. Irmão, como é que eu não vou conhecer, irmão? Ele ficou todo sem graça. Pastor só tem a cara de besta e o andar de bobo. Então olhe para cá. Aí cheguei pro pastor Joel, ó. Hoje é pastor, mas na época era diácono. Falei, irmão Joel, eu vou desviar. Ele puxou eu e falou, senta aí. Pá, colocou a mensagem para me ouvir. Aí eu ouvi a mensagem e ele falou, agora dobra o joelho. Meteu a mão na minha cabeça, expulsou tudo enquanto é capeta que começou a entrar. Aí ele falou, a partir de amanhã nós oramos junto. Como é que é? Deu vontade de desviar, gruda na mão de quem ora que tu não desvia. Sabe por que você está querendo parar de congregar? Porque você só anda com desviado. Então anda com quem é crente. E você nunca mais vai querer desviar. Aí o dia que eu fui para lá, ô Joel, vamos orar. Ele disse, hoje não dá. Eu disse, como é que eu vou ficar? Eu estou sem força. Ele diz, hoje você vai para o sítio de oração. Vai para tal lugar. Cheguei lá, as
As irmãs já me colocou na roda, segurou a mão, já orou para Jesus queimar, e eu estou pegando fogo até hoje. Pastor, o senhor é doido? Não, eu estou dizendo, um culto não resolve o teu problema. Na segunda vai orar com quem ora, na terça vai orar onde tem palavra, na quarta vai congregar onde tem Bíblia. Ora, dobra o joelho, não desvia. Eu tenho que falar bonitinho, eu posso falar rasgado. O infeliz congrega uma vez por semana e quer ficar bem. Você come quantas vezes por dia, ô gatão? Aí a minha nutricionista falou que é pelo menos 3 refeições ao dia. Quantas vezes você orou? Quantos versículos da Bíblia você leu? Ai, eu cheguei no culto e não estou sentindo nada. Vai sentir nada mesmo não, boca aberta. Pastor, o senhor pegou pesado, me perdoe. Eu estou dizendo para você bem claro: Jesus não quer te perder, Jesus não abre mão da tua vida. Eu estou falando de forma radical para você compreender. É hora de você se posicionar, é hora de você pôr a mão no arado. Pastor, eu não tenho força. Enquanto eu prego, emana do trono da graça a força, a autoridade, a ousadia. Levante essa mão santa, levanta. Começa a receber aí agora. Começa a receber aí agora. Começa a receber aí agora. Eu concluo. Fechei a Bíblia. Não vai no presidente me entregar, tá bom? Por obséquio. Please, help me. Você quer que eu fale bonito para você não se ofender? Mas na hora de ouvir o funk tu ouve, né? Te xinga de tudo enquanto é nome. E aqui dentro tem que falar bonitinho para ele não ficar ofendido. Ai, tadinho. Assiste gente morrendo o dia inteiro no jornal. Ouve palavrão o dia todo na internet. Aqui o pastor não pode, tem que falar mais light, porque aqui tem que ser mais civilizado. Ó. É o jeito da madeira, irmão, não vai mudar não. Já tentei ficar mais ético, mas não vai. Eu tento, mas não. Aí a Bíblia diz que Gideão prendeu a Zeba e Salmuna. Aí enquanto eles estão presos, ele chamou Jéter. Jéter é filho de Gideão. Jéter é o quê? E disse para Jéter: desembanha a espada e mata-os. O inimigo está preso, está amarrado. Mas a Bíblia diz que Jéter teve medo. Verso 20 e 21 do capítulo 8. Mas por que Jéter teve medo? Eu te respondo. É porque Jéter se acostumou a viver escravizado. Jéter se portava como escravo, não como soldado. Só que o texto diz que Jéter quebrou cântaro, segurou tocha e tocou trombeta, e ainda tem uma espada na bainha. Sabe por que Jéter está aqui? Não é porque ele é filho de Gideão, é porque ele foi selecionado à beira do Jordão.
Sabe por que Jéter tem uma espada na bainha? É porque Deus está dizendo assim: Ele é capaz de usá-la. Só que o texto me diz que Jéter está com medo de um inimigo que já foi derrotado e está preso. Quantos de nós tem espada? Foi chamado e selecionado, mas vive com medo de um inimigo que já foi derrotado na cruz do Calvário. Cantamos Eu Sou Resistência, mas a espada continua na bainha, sem coragem de usá-la. Cantamos Eu Sou Resistência, mas o meu pai e o teu pai não pode contar conosco, porque eu tenho medo de usar a espada. A gente prega muito o ataque nosso contra as trevas, não é isso? Só que Efésios 6 não diz que é o ataque. Efésios 6 diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir quando vier o dia mau. Como é que é? Eu me fortaleço em Deus, o inimigo vem, eu digo, eu não arredo o pé. Eu me fortaleço em Deus, o inimigo vem, eu digo, eu não arredo o pé. Eu não retrocedo, eu não paro, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alamanda, alabaio. Eu estava morando do lado de Salem, norte da América, estado de Massachusetts. Salem é a cidade das bruxas, de onde surgiu o famoso Halloween. Lá esse negócio, tranca-rua, eixo caveira, no Maria Mulambo, lá não, o trem é materializado mesmo. De vez em quando você vê o trem assim, visível e palpável. Ele abre porta, entra em casa. Pastor, o senhor é louco? Está na Bíblia. O problema é que você não quer ler ela. E aí eu, crente, assembleiano, credenciado, CGADB, Confradesp, Ministério de Belém, ó, dobrava o joelho para orar, não dava para orar 5 minutos. Ia ler Bíblia, irmão. Parecia índio. Obreiro, assembleiano. Aí eu comecei a perceber que mal eu lia para dar aula no seminário. Só recapitulava algumas coisas que eu esquecia e vou dar aula assim mesmo, tá tudo certo. Eu falei, Jesus. E o dia enrolava tudo, não dava tempo para nada. Aí eu comecei a questionar Deus. Aí Deus falou para mim assim: a noite é longa, dorme menos e ora mais. Aí eu coloquei da hora que deitar até as 4 eu durmo, das 4 às 6 eu oro. Os primeiros dias, irmão, 2 horas de oração, eu não estava orando nem meia.
15, 20 minutos eu orava, o resto eu ficava glória, aleluia, santo. Aí dava sono, eu ficava em pé. Aí dava cansaço, eu sentava. Aí dava vontade de dormir, eu deitava no chão, rolava. Aí passou 3, 4, 5, não lembro quantos dias. Daqui a pouco 2 horas começou a ficar curto. Eu comecei a dizer, o negócio está ficando melhor. Aí eu comecei a ler Bíblia, já não dava sono, já descia a revelação do céu. E eu dizia, coisa profunda que eu estou lendo, Senhor, parece que não estava aqui na Bíblia. E eu vou lendo. De repente o coração turbou. Quando o coração angustiou, disse, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Aí eu aprendi, crente que ora, Jesus revela mistério. E eu comecei a dizer, Senhor, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? De repente eu peguei meu filho mais novo, Lucas, de 8 para 9 anos, e fui na cidade de Uber. Quando eu estou no meio do caminho, ele sentado no banco da frente, balançando a perninha, ele começou a dizer, papai, eu amo viajar com o Senhor, eu amo andar de carro com o Senhor, e eu preciso te contar um negócio. Eu disse, conta. Ele começou a dizer, sabe o que é, papai? Quando eu fico chorando e o Senhor vai lá e me vê na sala, é porque eu estou com medo. Sabe o que é, papai? Quando eu bato na porta pedindo para dormir com o Senhor, sabe o que é, papai? É que eu estou com medo. Eu disse, o que é que acontece, filho? Ele disse, papai, eu vejo um monstro bem grande. E esse monstro ele foi descrevendo e começou a falar de pensamento de morte numa criança de 8 para 9 anos. E começou a descrever o que o monstro falava para ele. Eu disse, já sei o que é. Aí de repente eu comecei a levantar de madrugada, colocava a mão no teto, mão na parede, mão no sofá, mão na barriga, mão na cabeça, mão no pé, expulsava tudo. E vou indo. Determinado dia eu estou voltando da igreja, período de neve, frio. Parei o carro, abri a porta do carro, porque abria de dentro, as de trás era automática. Quando a porta abriu, eu disse, desce, filhos. O Felipe desceu, a mãe deles desceu, e o Lucas travou. Quando ele travou, eu disse, desce, papai precisa estacionar. Ele dizia, não. Quando eu cheguei perto dele, o bichinho estava todo arrepiado, com os olhos estatalados. Eu disse, filho, vem pra cá. Ele disse, não, pai, aquele monstro está maior do outro lado, dizendo que vai me matar. Eu disse, vem, vá, filho, pega na mão do papai. E ele não queria. Com muita relutância ele pegou e eu puxei ele para fora. Quando ele veio e pisou no chão, eu disse, fala assim com o papai: há poder no sangue de Jesus Cristo. O nome de Jesus te repreenda, Satanás. E ele começou a falar baixinho, e daqui a pouco ele foi criando coragem e começou a dizer: há poder no sangue de Jesus Cristo. O nome de Jesus te repreenda, Satanás. Daqui a pouco o pulmão dele encheu e foi falando mais alto. Eu disse, aí, filho? Ele abriu um sorriso e disse, papai. Ele foi embora. Aí eu disse, é assim, filho, você é ungido do Senhor, Satanás não vai lhe tocar. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu preciso orar, e eu já passei da hora. Talvez você entrou igual Jéter. Tem espada, mas não tem postura para desembainhá-la. Não tem força, não tem coragem. Você entendeu, é para mim. E hoje Deus está dizendo, vem para fora. Do mesmo jeito que eu peguei na mão do meu filho e disse, vem para fora. Chega de se esconder. Hoje Deus vai te tomar pela mão e vem dizendo para você, vem para fora. Chega de se esconder. Chega de ter medo da investida do adversário contra a tua vida. Chega de viver paralisado pela presença do inimigo na tua caminhada. Pastor, é para mim. Então vem depressa aqui à frente, eu quero impor as mãos sobre a tua vida. Vem depressa, a hora já me mandou parar. É só vir o primeiro corajoso que vem os demais. Já está vindo a primeira. Pronto. Aleluia. Pastor, eu não aceito mais
Eu sei que existe algo maior da parte de Deus para minha história. Ramaya Shouremédia. Você não se contenta mais em entrar ano e sair ano, e a postura continua sendo a mesma. Você está dizendo: eu quero viver a totalidade da promessa que Deus estabeleceu para a minha vida. Você está dizendo: eu não quero mais tropeçar nos mesmos erros. Você está dizendo: eu não tenho força. Mas essa noite é noite de Deus te tomar pela mão direita e dizer para você: não tema. Eu fui contundente nas minhas falas para você ficar chocado e gravar o que eu te falei. Pode ter soado como mal educado para você, e eu lhe peço perdão, mas é para você entender que Deus tem algo maior para a tua existência. É para você não se contentar em viver rastejando. É para você ficar indignado e dizer: eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida. Ele manda lavar chouramai. Pastor Ezequiel, o senhor me ajuda a impor as mãos? Alabai, eu sei, Mahai. Eu não sei a guerra que você está nela. Eu não sei o vale que você tem passado por ele. Mas o Deus que eu venho aqui para te anunciar está dizendo: eu estou te estendendo a mão. Chega de se esconder. Se tiver mais algum companheiro à minha retaguarda que puder me ajudar a impor as mãos sobre o povo que está aqui à frente, por favor, me ajude. Feche os olhos da carne, feche os olhos da carne. Espírito Santo, eu começo a impor as mãos agora sobre o teu povo que está aqui à frente, Senhor, e é na autoridade do nome de Jesus Cristo. Olha esses jovens e adolescentes que aqui chegaram. Quantos, Senhor, estão rastejando e chegaram até aqui por causa da tua misericórdia que os trouxe. Mas eu quero pedir-lhe agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, enquanto eu imponho as mãos sobre eles agora, toda artimanha do maligno comece a ser desfeita agora. Ó meu Senhor, cerca este recinto agora. Cerca este recinto agora com a tua glória. Cerca este recinto agora com a tua glória. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu começo a repreender todo jugo. Eu começo a repreender toda a cadeia sentimental. Eu começo a repreender toda a cadeia espiritual. E eu começo a lhe pedir agora, começa a desfazer nesse instante toda a legalidade que tem ocasionado medo, que tem ocasionado medo e tem paralisado o teu filho e a tua filha. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, eu lhe suplico agora, eu lhe rogo agora, quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Toma eles pela mão direita agora. 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 Repreenda o medo. Repreenda o medo. Repreenda o medo. Alamandalai. Alabarachandaraia. Essa voz que ecoa. Essa voz que ecoa na tua alma, dizendo que acabou, dizendo que não tem mais jeito, ela vai ser neutralizada agora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, abraça a alma dela agora. Toma ela pela mão direita agora. Chama ela para marchar contigo. Chama ela para marchar contigo. Espírito Santo, eu seguro na mão do teu servo. Lá vai.
Canto Yalai Açô. Elebara Xurimicandalai. Alabara Xandaraia. Inflama a alma dele agora. Inflama a alma dele agora. Inflama a alma deles agora. Uramanda Lavaioe. Alabara Xandai. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Quebra o jugo agora. 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 O pensamento de falência e decadência bate em retirada agora. Há um pensamento de vitória que toma conta agora. Há uma unção nova que envolve a tua vida agora. Seja restaurada agora. Alabaio. Alabaio remaio e Jesus. Jesus, o teu filho veio para receber um tempo novo. Eu profetizo sobre ele agora um tempo novo. A força que ele não tem, concede agora. Concede agora. Concede agora. Lamantoiasi. Relevai a sória. Jesus, Jesus, dos pés dele a cabeça agora começa a queimar, começa a queimar. Restabelece agora a saúde. Lavaio, lavaio e alaxei marracia. Espírito Santo, o caminho dela não é o teu, mas ela é tua. As vontades dela não é a que o Senhor estabeleceu, mas ela é tua. As decepções já começaram a bater na porta, porque ela é tua. Abraça a alma dela agora. Da cabeça aos pés dela desce fogo agora. O jugo que não é teu quebra agora. A opressão tem tomado conta. A angústia virou companheira. Mas eu te digo assim: entro no lamaçal, vou desfazer aliança. Não abro mão de ti, porque tu és minha. Recebe agora o sopro de vida. Recebe agora a libertação. Recebe agora a graça. Remaia, rabaia, choramaia, sébia. Lavaio iramai. Alavaio erabarraci. Jesus, 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 desce uma unção sobre ela agora. Mexe nas estruturas dela agora. Mostra para ela que tu és Deus e é real. Abraça a alma dela agora. Ela precisa experimentar. Lamaio, rebaia, xeremite, oramaia. Jesus, 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 eu dou ordem agora. E o laço que foi feito para destruição seja desfeito agora. Rai, Chemai, em o nome de Jesus Cristo, todo laço preparado seja anulado agora. Lemai, canto Irácio, Rebiadaia Soramai, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Ramaia Soramarracia. Jesus, a guerra está travada. O sentimento de abandono
vai. Alabai oreva, suida labai. Alabai achore me candalai. Espírito Santo. Espírito Santo, faz arder na alma dele agora. Faz arder na alma dele agora. Faz arder no espírito dele agora. A tua vontade, o teu querer. Senhor, há uma confusão na mente. Teorias não se enquadram. Mas eu lhe peço agora, abraça a alma dele. Revela a tua vontade e a tua glória. É na autoridade do nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus Cristo. É na autoridade do nome de Jesus Cristo. Levante a tua mão, levanta, você que pode. Levante a tua mão, levanta. 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 Assim como eu peguei na mão do meu filho, sinta o Eterno te tomando pela mão agora. Sinta Ele te tomando pela mão agora. Recebe a ousadia do Eterno agora. Recebe a coragem do Eterno agora. Recebe a força do Eterno agora. Recebe poder e ousadia do Eterno agora. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Antes de você sentar, não volte ao teu lugar ainda. Eu preciso perguntar onde tem uma pessoa afastada do caminho do Senhor. Cadê você que parou na caminhada e você precisa reconciliar essa noite? Balance a tua mão, se eu vou orar pela tua vida. Cadê você que ainda não entregou sua vida a Jesus? E nessa noite você quer confessá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Tem alguém? Balance a mão assim, eu quero orar por você. Aonde está você? Convida esse homem, convida essa mulher, vai até ele. Faz assim, ó. Você já entregou sua vida a Jesus? Se tiver alguém do teu lado, agora você convida ele, diga assim. Convida ela. Entrega a tua vida a Jesus. Eu vou lá à frente com você para orarmos pela tua vida. Diga para ele, diga para ela, não precisa ter medo, porque há um tempo novo de Deus para a tua existência. Aonde está a primeira pessoa para Jesus esta noite? A hora já me mandou parar. Aonde está a primeira pessoa para Jesus esta noite? Tem alguém? Você está reconciliando? Não. Não, você já serve a Jesus, correto? Já? Você já serve a Jesus? Não? Você não serve a Jesus ainda? Você está reconciliando? Isso, glória a Deus. Cadê uma jovem para ficar próximo dela? Eu costumo perguntar porque para mim volume não faz diferença. Eu sempre pergunto, você tem certeza do que você está fazendo? Que é B.O., irmão. Aonde está a segunda pessoa para entregar a sua vida a Jesus? Aonde está a segunda pessoa para reconciliar? Para confessá-lo como Senhor e Salvador da sua alma? Tem mais alguém? Não tem? Pastor Ezequiel, pelo menos um. Eu puxei, o senhor que vai cuidar, então o senhor ora. E perdoe o horário. Nós temos que largar de ser religioso, irmão, ser crente. Às vezes a gente está dentro da igreja, está desviado. Mas Jesus falou esta noite. Nesta oração eu vou incluir o Henrique, de 1 ano e 8 meses, que está internado na UTI. A irmã Deise está pedindo por misericórdia. O Senhor é o Deus que entra com providência. Eu creio, Pai. Como pode uma criança com 1 ano e 8 meses estar no estado vegetativo? Mas o Senhor entra hoje. Quantos creem? Segura a mão levantada assim. Senhor da glória,
Eu estou agradecido ao Senhor por esta palavra nesta noite. Uma palavra, Pai, que vem nos confrontar. Porque o Evangelho é confronto. E eu creio no milagre nesta noite. Aqui está a tua filha, Pai, que a partir de agora, Pai, tomou a posição. Que pessoas que acham que serve, mas não serve. Mas ela foi sincera. Eu quero pedir, Senhor, perdoa teus pecados. Tenha misericórdia da tua filha. Ajuda ela a caminhar. E receba autoridade agora sobre os espíritos malignos. E quando você levantar a mão e ordenar no nome de Jesus, ele vai cair por terra. Até hoje ele te venceu, mas a partir de hoje você é vencedora no nome de Jesus. Senhor, entra com providência na vida do Henrique, Pai. Lá naquela UTI, toca nele, toca na mente dele, toca no coração dele, toca no corpo do Henrique. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia daquela criança, Pai. E se o Senhor quiser, o Senhor pode dar vida a ele. Eu creio e te peço no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolação do Espírito Santo, que reine em cada coração. E todo o povo de Deus, diga: amém. Se Deus é por nós, a vitória continua sendo nossa, pelo sangue de Jesus. Amanhã 9 horas, irmãos, 9 horas nós estaremos aqui. E à noite, às 18 horas, nós vamos iniciar o culto, porque queremos ouvir mais a palavra. Amém? E não esqueça, você que trouxe os copinhos, leve ele de volta. Não deixa aí dentro, que nós não temos zeladora, nós temos só diarista. Trouxe o copinho, leva de volta, joga pro lixo. Tá, glória.